Fala galera! Pessoal, essa é uma aula muito importante, por quê? Porque após a gente estudar ali os coeficientes, né? A função com o coeficiente a função com o coeficiente b, a função com o coeficiente c, né? E a função com o coeficiente d, após nós estudarmos todas essas características de cada um desses coeficientes, né? O que que ela faz no gráfico, nessa aula eu vou mostrar para vocês quando a função ela está completa, tá? Com todos os coeficientes, ou pode estar faltando algum deles. Basta você entender esse macete que eu vou passar para você, você irá resolver qualquer tipo de função trigonométrica, seja seno, seja cosseno, você irá encontrar, né, o domínio, a imagem, período de qualquer uma dessas funções, né, de acordo com esse macetezinho que eu vou deixar para você nessa aula, tá bom? Depois dessa aula aqui, você pode deparar com qualquer tipo de função, galera. Pode ser a função completa, tá vendo aqui? A função completa é essa daqui, ó, quando tem os 4 coeficientes. Pode estar faltando algum deles, pode estar só com um, pode estar com dois, com três, né, ou com todos, né? Você irá conseguir resolver qualquer um deles, tá bom? Vamos lá, então? Então, chega de falar, vamos ao estudo, né? Olha só, após o estudo dos coeficientes a, b, c e d, concluímos que para as funções, ó, aqui a função seno, né, completa, tá? Com os 4 coeficientes, tá? O a aqui, né? O a soma ao seno, o b multiplica ao seno, o c multiplica o x aqui e o d soma o x, tá bom? E aqui a mesma coisa, porém utilizando o cosseno, tá? Primeiro, ó, de todas as funções, seja qualquer tipo que ela for, seja completa, incompleta, sempre o domínio será os números reais, tá bom? Os números reais será o domínio da função. O que significa os números, o domínio ser número real? Significa que qualquer uma da função, seja o tipo que for, você pode escolher qualquer valor para o ângulo, tá? O domínio é o valor de x, é o ângulo que você irá escolher, tá bom? Para a sua função, para escrever a sua função. Imagem, isso daqui, pessoal, é válido para todo tipo de função, tá bom? Ó, como eu descobrir a imagem de qualquer função trigonométrica? A imagem da sua função será a menos o b, tá? Você pega o valor do a menos o valor do b e o valor do a mais o valor do b, tá vendo? Ou então você pode fazer aqui, ó, a menos b, né, e A mais B, ou o contrário, ó, A mais B e A menos B, tá bom? Por quê? Porque tem vezes que você faz porque o comum de você colocar intervalo é o número menor e depois você coloca o número maior, né? Tem vezes que você usa isso aqui, ó, A menos B e A mais B, fica o contrário, o número maior, maior fica aqui e o menor de cá, e você aplica isso aqui, ó, A mais B e A menos B, tanto faz, qualquer um dos dois você aplicar, você encontrará a imagem da sua função. Isso daqui que você vai aplicar para encontrar a imagem, pode ser, você pode executar ele em qualquer função. Aqui, ó, nos exemplos que eu vou mostrar para você, você vai ver que você pode executar em qualquer função, é válido, tá bom? O período, sempre você vai calcular o período de qualquer tipo de função, fazendo assim, ó, 2π dividido pelo módulo de c, tá bom? 2π dividido pelo módulo de c. Tá vendo que eu usei, ó, o a, o b, tá vendo aqui? A, b e o c aqui, não é? E o d? Aí você me pergunta, e o d? O d, você não utiliza o D nesse ponto aqui, para encontrar domínio, imagem e período. Você vai utilizar o D somente para a formação do gráfico, o desenho do gráfico, só para descobrir aonde a sua função vai iniciar, né? Se ela vai iniciar antes do zero, se ela vai iniciar depois do zero. Simplesmente ele serve para mostrar aonde a sua função, o período da sua função vai começar. De onde ela começa? Ela começa do zero, se ela começa antes do zero ou depois, tá bom? Então o D funciona só para isso. Só para quando você for desenhar o gráfico da função, tá bom? Caso você não for desenhar o gráfico, trabalhar só com domínio, imagem e período, você trabalha só com A, B, C e D. Você não precisa utilizar ABC, né? Você não precisa utilizar o coeficiente D. Vamos lá? Olha só. Caso a função possua o coeficiente D, você vai descobrir onde inicia a senoide ou a cossenoide, caso você está usando a função cosseno, né? E aqui, ó, você vai igualar, né, cx mais d a zero, né? Você descobre o início da senoide ou da cossenoide, e cx mais d igual a 2π, você vai ver o final da senoide ou da cossenoide, tá bom? Vamos para os exemplos práticos que você vai entender. Galera, a partir de agora, você não precisa mais decorar o que é A, o que é B, o que é C, o que é D. Não, basta você entender isso aqui, ó. Ó, domínio, a imagem, tá vendo? E o período. Pronto, só isso, tá? Isso daqui é válido para qualquer
um daqueles tipos de função que nós estudamos, tá bom? Tanto é que, olha só, esse exemplo de função aqui, ó, eu tenho um número multiplicando o seno de x, né? Coeficiente b. Vamos aqui, só analisar cada uma delas, ó. Tem aqui, ó, o menos 2 multiplicando o seno, não é? Então, eu tenho o coeficiente aqui, ó, b, aqui eu tenho o coeficiente c e aqui eu tenho o coeficiente d. Não tem um a, né? Tá vendo? Aqui eu tenho, ó, o coeficiente, ó, b, né? Eu tenho, ó, o c e eu tenho aqui também quem? O d, né? Novamente, né? E pronto, né? Pronto, tem esses exemplos aqui. Poderia ser com qualquer outro exemplo, pessoal. Esse daqui não teve nenhum com o A, né? Mas não tem problema, tá? Não tem problema. Você pode fazer com qualquer um, né, tipo de função que é válido, tá bom? Vamos lá, ó. Então, ó, analise as funções quanto ao domínio, imagem e período. Então, aqui não está pedindo paridade nem gráfico, somente domínio, imagem e período. Só essas três coisas, tá? Vamos lá? Então, primeiro, ó, vou analisar. O que eu preciso aqui para determinar domínio, imagem e período? Eu preciso de quem? Do A, do B e do C, não é? Tem o A, o B aqui e o C, não é? Então, vamos determinar eles primeiro, ó. Quem que é o A? O A não está aparecendo, então o A vale 0. Quem é o B? É 3. E quem é o C? O número que multiplica o X. Não está aparecendo, quer dizer que tem o número 1, né? Então, o C vale 1, tá bom? Então, vamos lá. Domínio. Ó, domínio é números reais. Imagem, A menos B e A mais B. Vamos lá? Então, imagem, ó, A menos B e A mais B. Quanto que é o A? 0. E o B? Menos o B. O B é 3, né? Então, vai ficar 0 menos 3. E aqui, 0 mais 3. 0 menos 3 é menos 3. 0 mais 3 é 3. Pronto, imagem está determinada. Aqui, quanto que vale o C? 1. Então, vai ficar o quê? O período 2, que ó, período, ó. Ó, 2π dividido pelo módulo de C, tá? O módulo vai fazer o número ficar positivo, caso ele seja negativo, tá? Vai ficar 2π sobre 1, então vai ficar o quê? 2π dividido por 1 vai dar quanto? 2π. Pronto, galera. Isso aqui, gente, esse macete aqui, ó, que eu tô passando pra vocês nessa aula aqui, você consegue resolver qualquer tipo de função. Não precisa mais você decorar quem é A, quem é B, o que ele faz, né? Mas assim, caso você for fazer o desenho do gráfico, aí você tem que lembrar, opa, o que o A faz? É importante você saber isso, tá? O que o A faz com o gráfico, o que o B faz com o gráfico, o que o C faz com o gráfico e o que o D faz com o gráfico. É importante você saber isso para quando, se precisar, você desenhar o gráfico, tá bom? Ou então o exercício te forneça o gráfico e você vai analisar esse gráfico, tá bom? Aí você precisa, né, lembrar o que cada coeficiente, né, ele faz mediante, né, o gráfico. Vamos lá, exemplo B, ó, y é igual a menos 2 vezes seno de 2x mais π. Vamos lá, quem é A? Ó, o A, no caso aqui, gente, eu acho que eu escrevi errado, tá bom? Vamos lá, aqui tá dizendo que o A vale 2, não é? Aqui, ó, ou seja, deixa eu ver aqui, 2, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, o A, deixa eu colocar o A aqui valendo menos 2, né? E aqui eu vou, opa, aqui, ó. Como aqui é o A, então aqui no caso não é um vezes, é um mais, tá? Então aqui não é multiplicação, né? É um mais aqui. Ou seja, se é um mais, é um A. Se fosse um vezes, é um B. Então aqui eu tenho o A, né? O B não está aparecendo, na verdade eu acho que eu copiei aqui, ó, e esqueci de modificar, né? Então no caso aqui, ó, deixa eu ver, o A vale 2, né? Vamos lá, o B não está aparecendo, vou colocar o B aqui, vamos corrigir, tá? Ficou errado aqui, mas vamos lá, nós corrigimos aqui. Vamos descobrir, bom que, né, a gente vai treinando aqui. Ó, o A vale menos 2, o B não apareceu, não tem número multiplicando o seno de x, mas tem um número aqui, ó, tem o C e o D, não é? Então, opa, o D não precisa, né? Porque aqui é só o quê? Domínio, imagem e período, né? Então, olha só, o D não precisa. A gente não precisa dele aqui. Então, ó, o B vale 0 e o C vale 2, né? Então, vamos lá? Então, o domínio, imagem é A menos B, então vai ficar o quê? Ó, 2, opa, ó, menos 2, né? O A vale menos 2, vai ficar menos 2 menos o B, 0, né? Ou menos 2, opa, cadê aqui? Menos 2 mais 0. Deixa eu puxar aqui, isso, para ficar numa linha só. Pronto. Então vai ficar menos 2 menos 0 e menos 2 mais 0. Ó, menos 2 e menos 0 vai dar quanto? Menos 2. Menos 2. Opa, menos 2, né? E menos 2 mais 0, cadê? Isso, o A, né? Menos 2 menos o B, né? Ou seja, o A, né? O A menos o B e o A mais o B, né? Então, o nosso A vale menos 2, tá aqui. Vai ficar menos 2 menos o 0, ou seja, ó, menos 2 menos 0 vai dar quanto? Menos 2. E agora, A menos B, A mais B, né? Então, menos 2 mais 0. Então, vai ficar quanto? Menos 2 da mesma forma. Tá aí, ó. Certinho? E o período, galera, é 2π dividido por C. Quanto vale o C? 2. Então, aqui, ó, simplifico 2 com 2, vai ficar como? Π, galera. Simplifiquei o 2, ficou π. Certinho? Pessoal, então, tá aí, né? Esse é o nosso tipo
esse tipo de função aqui que apareceu o A, né, o C, né, e o B não apareceu. Então, portanto, a gente, né, encontra domínio, imagem e período dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Gente, isso aqui é um macete muito importante. Não precisa você decorar mais o que é um, o que é outro. Basta você entender isso daqui, ó. Como que calcula o domínio é os números reais, né? O período 2π sobre o módulo C. E aqui, ó, A menos B e A mais B. Pronto, galera. Só isso, tá bom? Só isso daqui já é o suficiente para você. Ou melhor, aqui, ó, pessoal, fiz errado para vocês. O B não apareceu. O B não multiplica o número. Então, olha só. O B, na verdade, é 1, pessoal. Por isso que eu tô vendo aqui, ó. Porque não tem lógica, ó. Menos 2, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu corrigir esse negócio aqui. Vamos lá. Então, B vale 1. Por quê? Porque se fosse 0, o seno desapareceria. Porque o B tá multiplicando o seno, né? Então, tem que ser 1. Então, desculpa aí, galera. Perdão, tá? Foi uma falha técnica aqui, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Menos 2, menos 1, né? E menos 2 mais 1. Agora, menos 2 menos 1 vai dar quanto? Menos 3. E menos 2 mais 1 vai dar quanto? Menos 1. Pronto. Então, isso aqui é a imagem, tá? Tava errado, porque tava menos 2, menos 2. Eu falei, mas não tem lógica isso, né, ficar dessa forma aqui não. Por isso que eu pensei, vai ter alguma coisa que tá errada aqui, né? Mas acontece, né? Vamos lá? Então, ó, vamos encontrar, né, no caso aqui eu vou calcular para vocês o início e o fim da senoide, tá? Não pediu não, mas eu vou só calcular para você entender, né? Olha só, porque apareceu aqui o D, não foi, ó? Então, 2x mais π, não é? Então, vai ficar 2x mais π igual a 0, né? Então, passa o π para outro lado, vai ficar o quê? 2x igual a menos π, o 2 passa dividindo, então, x igual a menos π sobre 2, é o início da senoide, tá? Agora, o fim, ó, 2x mais π igual a 2π. Pego o π e jogo pro lado, vai ficar menos π, né? Então, aqui, ó, x igual a 2π sobre 2, menos, né, aqui, ó, 2π sobre 2, menos π sobre 2. Aqui eu posso simplificar, ó, 2 com 2 vai dar o quê? Dá 1, né? Então vai sobrar π menos π sobre 2. Aqui nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, né, e encontrar, né, um valor só. Eu não tirei, eu esqueci de tirar aqui, mas eu vou deixar dessa forma aqui, não importa, né? Basta você tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né, e você vai encontrar o valor do x aí, tá bom? Onde ele vai finalizar a senoide. Ou então você substitui aqui, ó, 180, que vai dar o quê? 180 sobre 2 vai dar 90. Então vai ficar o quê? 180 menos 90 vai dar 90, ou seja, lá no 90 graus, tá bom? E último aqui, ó, letra C, y igual a menos 2, tá? Tem o B, tá? Vezes cosseno de 3x mais 5, tá? Detalhe, galera, olha isso aqui, ó. Tá vendo que aqui eu não tenho parênteses, tá vendo? Não tem parênteses, né? Quando tem parênteses aqui e tem um nome somando, significa que isso daqui está somando. Mas olha só, o 5 está separado, o mais 5 está separado. Eu posso pegar esse mais 5 e jogar lá no início. Isso aqui é o A, gente. Então, para ser o D, eu preciso estar dentro do parênteses aqui, né? Estiver somando, né? Precisa estar dentro do parênteses. Quando é simplesmente aqui... Só assim, cosseno de 3x, não precisa ter parênteses. Por quê? Porque o 3 está multiplicando o x. Agora, quando você tem um número somando ao 3x aqui, eu precisaria de um parênteses, tá? Então, nesse caso aqui, quando você tem um número aqui na frente, você pode pegar ele e deslocar ele para cá. Por quê? Porque ele está simplesmente somando a tudo aqui, ó. Porque isso aqui não é uma multiplicação, quer dizer que é uma coisa só, não é? Então, eu estou somando o 5 com isso aqui tudo. Eu posso pegar ele e deslocar ele aqui para o início, tá bom? Para ser o D, precisa isso aqui, ó, 3x, estar dentro do parênteses somando com o número. Aí sim é o D, mas nesse caso aqui, não é D, é A. Então, cuidado se acontecer dessa forma aqui, tá bom? Para você não confundir e pensar que isso aqui, ó, é o D. Isso aqui é o A, tá bom? Então, ó, o A vale 5, o B vale menos 2 e o C vale 3, tá? Nesse caso aqui não apareceu o D, né? Opa, aqui, ó, tá errado, ó. Isso aqui não deveria aparecer, ó. Pronto, tá vendo? Falei uma coisa pra vocês, lá embaixo tava um cálculo aqui, né? Mas é o costume de copiar e colar. A gente pensa que toda vez, né, vai aparecer e não vai, né? Mas vamos lá. Corrigi aqui, né? Apaguei, tá certo agora. Ó, o A vale 5, o B vale menos 2 e o C vale 3, tá? Então, o domínio é os números reais. Imagem. Quem é a imagem? A imagem é o quê? A menos B e A mais B. Vamos lá? Ó, o A vale 5. Menos o B, que é menos 2. Então, vai ficar assim, ó. A vai ficar 5 menos o menos 2. E de cá vai ficar o quê? A mais B vai ficar 5 mais o menos 2, que vai dar o quê? 5 menos 2. Então, aqui, ó, menos vezes o menos aqui, ó, menos de fora com de dentro, multiplica-se. Vai ficar o quê? 5 mais 2. Então, 5 mais 2 é 7, tá bom? E 5 menos 2 é 3. Tá vendo que ficou invertido? Então, se você fizesse o outro jeito, ficaria melhor. Ou você pode fazer assim, ó. Encontra o invertido, vem aqui e escreve trocado agora. 3 e 7. Pronto, período é de 3 a 7. Ou período não, imagem, né? Período é o próximo, tá? Então, imagem, né, vai de 3 a 7, tá? Período.
Período é 2π dividido pelo módulo de C. Quanto que vale o C, gente? 3, tá? Então vai ficar o quê? 2π dividido por 3, né? Já é positivo, então vai ficar o quê? 2π sobre 3. Isso daqui é o período da nossa função. Certo, galera? Então, ó, foca nesse macete aqui, ó, que você pode, com ele você consegue resolver qualquer tipo de função, pessoal. Qualquer uma, pessoal, tá bom? Ó, então, ó, sempre, em qualquer função, domínio é os números reais, período 2π dividido pelo módulo de C, tá? Se for negativo, fica positivo. E a imagem A menos B e A mais B. Pronto. Você resolve qualquer tipo. Tá vendo que eu variei aqui várias, né, formas de função aqui. Nós encontramos o período, né, a imagem e o domínio de todas elas por meio desse macete aqui. Certo, galera? Então ficamos por aqui e fui!